Saudações a todos, eu sou Anubis e hoje eu vou te convencer de por que você deveria parar em definitivo de conversar, dialogar e falar com o cidadão comum. Bora pro vídeo. Shorak Nebak, Sebek Reunak Teta, Ujiat Medunet Yerhenu. Bem, eu pensei em simplesmente fazer um vídeo que fosse mais expositivo, mas eu entendi que se eu organizasse meu raciocínio aqui com dados para vocês e exemplos e conceitos, esse vídeo seria bem mais interessante. Então eu organizei aqui essa breve apresentação simplesmente para ir orientando meu raciocínio enquanto eu converso com vocês. Então vamos lá. Pare de discutir com os outros. Isso aqui não é um convite para você simplesmente se tornar antissocial e parar de falar com qualquer pessoa, se tornar um autista, um sociopata. Isso aqui é um convite a você se tornar muito mais seletivo sobre o ato de conversar com pessoas, e eu vou te provar isto ao fim deste vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender sobre nós é que nós não somos racionais. Somos macacos que desenvolveram a racionalidade, não seres superiores que possuem instintos. A palavra razão possui origem no latim, rationem, que significa cálculo, conta, regra, enfim. Ratio vem do latim, que significa... seria o senso de proporção das coisas, né? Eu citei vários exemplos aqui, etimológicos, mas a verdade é que isso não importa. Então, por exemplo, por que a raiz do número 4 é 2? Porque o fundamento do número 4 é 2, uma vez que é ele multiplicado por ele mesmo. Para você entender o conceito do número 4, você precisa antes entender o que é o conceito do número 2. Então, a razão é exatamente essa capacidade de você entender o fundamento das coisas. O cérebro humano, embora capaz de processamentos complexos, evoluiu para priorizar a sobrevivência e a economia de energia, recorrendo frequentemente a atalhos mentais conhecidos como heurísticas, em vez de análises puramente lógicas. Por que eu botei isto aqui logo no início, esses conceitos, essas ideias, e junto com a foto deste macaquinho aqui? Por uma razão muito simples. Entenda que nós somos macacos hiperdesenvolvidos. Basicamente, o cidadão comum, ele é simplesmente um macaco, um chimpanzé super desenvolvido. Do ponto de vista evolutivo, nós mudamos muito pouco em comparado com os nossos ancestrais há 5.000 anos atrás. A diferença básica foi o nosso domínio técnico-científico e a cultura, a moral, etc. Estruturalmente, o nosso cérebro é o mesmo de milênios de anos atrás. Então, a verdade é que o ser humano não evoluiu, ele apenas se aperfeiçoou, vamos dizer assim, em função do controle do ambiente, possibilitado pela ciência, né? E dessas mudanças culturais e históricas. Então, você e o seu ancestral de 10.000 anos atrás têm muito pouco em comum. Quer dizer, tem muito em comum. Então, tenha em mente que nós somos animais. Nós não somos seres racionais. Nós temos a racionalidade. Nós evoluímos como espécie em relação aos outros macacos, sendo que macacos também têm racionalidade, porque nós desenvolvemos mais o nosso cérebro. Isso fez com que, basicamente, a gente se tornasse macacos mais desenvolvidos. Então, esteja plenamente consciente de que nós ainda somos macacos. Essa ideia de ser humano é muito mais fruto da nossa vaidade, da nossa necessidade de criar uma identidade superior, do que de alguma grande diferença entre nós e os macacos. Eu lembro de uma estatística, não vou saber o número de cabeça, que mostrou que nós somos 98, não sei quanto por cento parecidos com um chimpanzé. E isso é uma verdade científica, né? Então tenha em mente muito claramente aqui, nós não somos racionais. Nós temos uma faculdade mental chamada razão, que nós usamos ocasionalmente, e não é sempre. A maior parte do nosso cérebro ainda segue pulsos irracionais. Na antiguidade, assim, várias civilizações evoluíram e entenderam isso plenamente. Eu botei uma imagem bem aqui ao lado do Egito. Ao final eu vou voltar para ela, porque eu vou mostrar qual é a relação dela com o exemplo que eu quis dar aqui. Iniciação e integridade. Os ritos de iniciação antigos eram processos estruturados de transição que marcavam a passagem de um estágio da vida para o outro, frequentemente da infância para a vida adulta. O intuito central destes rituais era testar o indivíduo, preparando-o psicologicamente, fisicamente e espiritualmente para as responsabilidades e desafios do novo papel social que assumiria na tribo ou comunidade. Todas as culturas da história humana no passado tinham ritos de iniciação, e a nossa civilização simplesmente perdeu isso. E por que isso?
porque isso é muito importante para a formação psicológica e moral do indivíduo. Ele precisa saber que a vida é feita de estágios e que se esses estágios não forem superados, ele simplesmente vai ser uma eterna criança. Os testes aplicados durante esses ritos tinham objetivos claros de moldagem do caráter e preparação para a vida. Prova de resiliência. Muitas cerimônias envolviam dor física, privação de sono ou jejum prolongado para reforçar o indivíduo a superar limites biológicos, demonstrando coragem e controle sobre seus próprios instintos. Quebra de identidade infantil. O processo visava literalmente matar a criança, muitas vezes através de provações que eliminavam influências maternas ou hábitos infantis, para que uma nova identidade adulta pudesse surgir. Internalização de regras. Além do aspecto físico, os ritos incluíam instrução intensiva sobre as leis, segredos e normas de conduta da comunidade, garantindo que o novo adulto estivesse alinhado com o grupo. Preparação para a diversidade. A exposição intencional a situações de estresse e desconforto servia como um treinamento para as dificuldades inerentes à sobrevivência e à vida social na antiguidade. Aqui o resumo e a síntese de tudo que eu disse assim. Esses ritos eram permeados por simbolismo, onde a transição era frequentemente vista como uma morte simbólica seguida de um renascimento. Ao submeter os indivíduos a testes extremos, a comunidade criava uma máscara indelével na memória do iniciado, consolidando a mudança de status e estabelecendo um compromisso profundo com o coletivo. A ausência de ritos de transição claros na sociedade contemporânea é por vezes apontados como uma das causas para a sensação de imaturidade ou falta de propósito que muitos adultos enfrentam hoje, já que não houve uma prova que legitimasse formalmente sua transição para a maturidade. Então, por que isso aqui era importante? Porque isso aqui obrigava o indivíduo a matar a criança dentro de si. Eu falei anteriormente desse símbolo aqui, e isso aqui é um retrato de um teste que havia no Egito Antigo, onde o discípulo, quando ia para um templo, quando ia ser iniciado, parte do teste era jogar ele em certas câmaras onde existiam água, e esse discípulo tinha que nadar e atravessar até o outro lado. Só que tem um detalhe. Essa água estava cheia de crocodilos, que no Egito isso aqui é uma representação do deus Sobek. Tem toda uma mitologia envolvida, mas não é o objetivo agora falar para vocês. Então esse indivíduo, ao ter que atravessar um lago cheio de crocodilos, qual era o aspecto que estava sendo testado nele pelos outros? A coragem e a integridade. Ele era ordenado a nadar para o outro lado. Isso era o quê? Um teste de medo, evidentemente. Pergunta a você pularia num lago cheio de crocodilos? O discípulo orientado a pular era testado no seguinte sentido: os crocodilos já haviam sido alimentados, ou seja, eles só atacariam a pessoa em questão se fosse atacado por elas. Então isso era um teste para ver a integridade do cidadão, de perceber como ele lidava com medo, como ele lidava com situações com pressão. E isso existe ainda em outras culturas. Por exemplo, existe uma tribo aqui indígena na Amazônia, se não me engano, eu não me recordo o nome, mas parte do teste para você sair de ser uma criança considerada, né, uma criança pela tribo, para ser um adulto, é ter que meter a mão num formigueiro de uma raça de uma formiga lá insana da Amazônia que pica, e parte disso é um teste de resistência, para testar a fibra moral da criança, o quanto ela consegue resistir à dor e etc. Porque é isso que na tribo demarca a transição da criança para o adulto. A capacidade de suportar dor, estresse, sacrifício, enfim. Poderia enumerar aqui de várias culturas como esses processos acontecem. O ponto é que isso sempre existiu em todas as culturas. Hoje, qual é o grande rito de transição da nossa sociedade, da criança para o adulto? Ele simplesmente não existe. Não existe sequer um processo de formação para isso. Ele é meramente formal, dado nas escolas, e meramente transmitido pelos pais do ponto de vista moral, só que cada vez mais frágil, uma vez que a gente tem cada vez mais pais infantilizados, que reflete assim, um ciclo de decadência da nossa sociedade muito grande. Basta você comparar hoje um jovem com um bisavô dele, na mesma idade, na mesma época. É um nível de maturidade completamente diferente. Então o que eu queria mostrar aqui é que todo mundo nasce criança. As circunstâncias, é a formação moral, é a cultura que nos obriga a crescer, nos tornar adultos e meio que atingir a nossa plenitude como adultos. Senão, o indivíduo vai ser para sempre uma criança mental, que é o que mais tem hoje aí na nossa sociedade.
As mulheres eram meio que poupadas destes processos, destes ritos, porque o processo da mulher, ele é biológico. Em toda cultura onde a mulher menstruava, isso é um símbolo fisiológico de que ela deixou de ser uma criança e se tornou uma mulher. Ou seja, ela já é capaz de gerar uma vida. Portanto, ela não pode ser mais considerada uma criança. Então, imediatamente, quando isso acontecia, buscava-se um parceiro para casar com ela e, de fato, viver a vida adulta dela. O homem não. O homem precisa ser formado. Ele precisa ser submetido a estresse. Ele precisa ser forjado. E se isso não acontecer, ele vai ser um grande infantiloide pro resto da vida dele. Saindo das culturas tribais tradicionais antigas, a base da nossa sociedade é a cultura clássica, aqui considerada como a cultura greco-romana, né? Então, saindo da Idade Antiga e ainda na Antiguidade, né? Só que na tal Antiguidade clássica, né? Na Grécia Antiga, a formação moral paideia visava transformar o jovem em um cidadão virtuoso e apto à vida pública, utilizando os ritos e diálogos como instrumentos de forjar o caráter. Paideia e virtude. A educação grega não era meramente intelectual, era um processo de moldagem que exigia o autodomínio, resiliência e a superação de impulsos infantis, ecoando a ideia de que a maturidade é conquistada através de testes. O indivíduo era testado constantemente para demonstrar que a sua vontade racional dominava seus desejos irracionais, aliando-o com arete, a excelência, né? A arete tem a mesma raiz de aristos também, que significa um nobre ou mais distintos, né? É por isso que significa excelência aqui. Arete seria na dimensão do caráter, né? Aristos seria mais social, né? Diálogo como processo. Ao contrário da disputa de egos, a verdadeira ideia de diálogo ou dialética era a busca cooperativa pela verdade, onde o ego era colocado em segundo plano. O objetivo era vencer o outro, mas através da confrontação de ideias, purificar o pensamento de erros e vieses, num exercício de humildade e correção mútua. Em resumo, formação moral é o esforço deliberado para vencer a própria irracionalidade e egoísmo. Diálogo real é a cooperação racional para superar o erro e não uma ferramenta para a validação pessoal. Síntese. Tornar-se adulto é, portanto, aprender a escutar a verdade acima da própria vontade, transformando a conversa de um campo de batalha em um espaço de construção do ser. Ou seja, a gente podia aprofundar aqui muito mais na concepção dos clássicos aqui, os gregos e romanos, sobre a formação moral do indivíduo, mas se você comparar tudo o que existe aqui com o que hoje existe na nossa sociedade, é uma decadência brutal. Mesmo a nossa sociedade se considerando aqui herdeira dos clássicos, né, dos gregos e dos romanos, a verdade é que a nossa cultura perdeu boa parte disso, né? Ou seja, o principal símbolo disso é a ideia de diálogo. Hoje, diálogo é visto como uma conversa, e diálogo, etimologicamente, né, dia significa dois, logos, inteligência, né? Ou seja, a dialética era o confronto de duas inteligências para buscar a verdade em uma conversa rica, verdadeira, honesta. Ao passo que diálogo hoje virou simplesmente esse tipo de baixaria que você vê hoje aí em podcast, né? Então perdeu-se completamente este conceito, e o objetivo aqui dessa parte aqui dos clássicos era simplesmente refletir isso, né? Mostrar que simplesmente a base da nossa sociedade se perdeu. E depois, isso aqui forjou toda a concepção antiga, né, da antiguidade clássica. Os medievais, os filósofos medievais herdaram isso, evidentemente, e isso foi levado até mais ou menos a modernidade, quando isso começou a ser desconstituído. E nós entramos na era da pós-modernidade. E a pós-modernidade é isso aqui, mas a gente vai chegar lá rapidinho. A pós-modernidade e o relativismo fragmentaram a ideia grega de paideia e o propósito cooperativo do diálogo ao dissolverem a noção de uma verdade universal ou de uma excelência, que é a ideia de arete, né? Que objetivava ser alcançada, né? A queda na formação moral. Com o relativismo, a moral tornou-se subjetiva e individualizada, eliminando o teste necessário para forjar o caráter alinhado ao coletivo. Sem um padrão ético compartilhado, a maturidade deixou de ser vista como um rito de superação de impulsos e passou a ser tratada como uma simples expressão da identidade pessoal, independente do mérito ou da responsabilidade social. Consigo ver isso aqui claramente na nossa sociedade. Isso aqui é a síntese, talvez, do nosso problema, né? A gente saiu com os clássicos, né, da ideia de que a verdade é absoluta, racional, etc. E a gente caiu
no relativismo aqui. O relativismo em si só é uma piada, porque o relativismo ele relativiza tudo, menos o próprio relativismo, né? A perversão do diálogo. O diálogo que antes visava a ascensão à verdade transformou-se em uma mera ferramenta de validação da opinião individual ou de grupos. Subjetivismo. Se minha verdade é tão válida quanto a sua, a dialética torna-se impossível, pois não há ponto de convergência para o teste de ideias. Cultura do ego. O debate contemporâneo foca na autoafirmação e no reconhecimento identitário, onde a vontade de poder e a visibilidade sobrepõem-se à busca pela correção intelectual. Relativismo como escudo. Relativismo é frequentemente usado para encerrar conversas difíceis, evitando o desconforto intelectual necessário para o crescimento e a correção de erros. Em síntese, ao descartar a busca por uma verdade transcendente, a pós-modernidade tornou o diálogo um eco de nossas próprias convicções, substituindo a construção do caráter pelo conforto da validação e o rigor da paideia pela liberdade sem finalidade. Eu fiz questão de botar essa imagem aqui que sintetiza para mim. Eu pedi para IA tentar reproduzir o que é uma universidade federal hoje em dia. E é exatamente isso. Digo a vocês com conhecimento de causa, porque eu já estudei uma. E não tem nada que personifique mais a pós-modernidade, todo esse lixo de relativismo, de degeneração social, do que o que é uma universidade federal hoje. E de forma que, basicamente, elas se tornaram um culto ao caos. Eu estou fazendo essas críticas não porque eu seja conservador, ou muito sisudo, ou muito... É simplesmente uma constatação. Na verdade, eu sou uma pessoa muito tolerante, flexível, e eu não sou um conservador, direita, católico, tudo aquilo que as pessoas poderiam imaginar. Na verdade, eu sou libertário, extremamente flexível quanto a certas questões aí, morais, etc. Mas eu sou obrigado, como qualquer pessoa minimamente racional, de que isto aqui é a síntese da era que nós vivemos. A bagunça, o caos, ninguém se entendendo. Se você quiser uma experiência prática disso, vá a uma universidade federal, assim como eu já frequentei. Pois bem, tudo que eu falei aqui se encaixa perfeitamente, assim, queria fechar isso aqui com um ponto, que é basicamente o que são os podcasts hoje em dia, né? Que é essencialmente isso aqui. Essa egolatria, esse espetáculo retórico, tudo quanto é tipo de baixaria, enfim, tudo que eu disse aqui é a perfeita síntese do que é os podcasts hoje em dia, que são o reflexo, assim, da conversa do cidadão padrão. Psicologia do nosso cotidiano. A inutilidade de muitas discussões reside no fato de que frequentemente não se trata de uma busca pela verdade, mas de uma disputa de egos, onde o objetivo e a validação de crenças preexistentes. A ausência de escuta genuína, o diálogo só ocorre quando ambos os lados estão dispostos a ouvir, mas na prática a maioria das pessoas escuta apenas para reagir e defender sua posição. Eu acho que todo mundo é obrigado a concordar com isso, né? Vieses cognitivos. Tendemos a buscar informações que confirmem o que já pensamos, viés de confirmação, e a rejeitar qualquer dado que contradiga nossas convicções, tornando a argumentação racional ineficaz. Ou seja, quando se perde esse senso verdadeiro da busca da verdade, de que existe uma razão, uma verdade, algo sagrado, transcendente, você cai invariavelmente nisso aqui. De forma que a conversa, o diálogo se torna impossível, né? Proteção identitária. Isso aqui é muito importante, reflete muito a época que a gente está vivendo. Muitas crenças são parte da identidade do indivíduo. Desafiá-las é percebido como um ataque pessoal, o que aciona mecanismos de defesa em vez de abertura intelectual. 100% o que a gente vive hoje em dia, né? De forma que você confrontar certas ideologias das pessoas talvez dói mais nelas do que se você desse um murro nelas, né? Disputa de plateia. Especialmente em contextos públicos ou digitais, a presença de observadores transforma o debate em uma performance, onde o foco é lacrar ou ser admirado, não o aprimoramento. Isso aqui é essencialmente o que são os podcasts hoje em dia, né? Essa coisa de, vai ter um debate, vai porra nenhuma, vai ter uma patifaria lá, vão ficar fazendo macaquice, vão atacar um ao outro. E por que os podcasts adoram isso? Porque dá views e likes, exatamente porque essas pessoas estão lá para isso. Elas estão lá para reiterar isso, elas são atraídas para esse tipo de espaço exatamente por causa disso. Desgaste emocional e físico. Discussões improdutivas geram estresse agudo, consumindo recursos mentais valiosos que seriam melhor empregados em atividades produtivas ou no próprio equilíbrio emocional. Essa aqui é uma das principais razões pelo qual
a ideia central porque eu trouxe esse vídeo a vocês, porque isso aqui é um dos principais motivos pelo qual eu simplesmente desisti de conversar com a maioria das pessoas. Economia de recursos. Debates públicos na internet são, em sua maioria, teatros de validação, onde o objetivo é a vitória sobre o outro, não a busca pela verdade. Novamente, 100% podcasts aqui, né? Custo psicológico. A exposição constante ao ruído e ao conflito drena a capacidade cognitiva que deveria ser direcionada ao aprimoramento próprio e reflexão profunda. Ou seja, você é genuinamente alguém que busca a verdade, a primeira coisa que você deveria fazer, exatamente pelas razões que eu dei aqui, é simplesmente parar de ficar com bate-boca com certas pessoas aí, tanto na internet quanto fora dela. Em última análise, como já mencionado, poupar sua energia mental ao reconhecer esses impasses não é sinal de fraqueza, mas uma estratégia de preservação. Então, novamente eu botei uma imagem aqui que sintetiza perfeitamente o espetáculo, o teatro tosco que são os podcasts aí hoje em dia, né? É simplesmente um negócio onde essas pessoas transformam a conversa num circo para atrair views e likes das pessoas que exatamente estão nesse mesmo nível mental, que estão ali para ver de fato baixaria, macaquice, conversa fiada, etc. E qual é a solução diante de tudo isso? É uma estratégia que já é um pouco conhecida aí, sobretudo em meios masculinistas, que é a Mask Appeal. O que seria isso? Vou delinear aqui para vocês e ao final eu traço as considerações finais. A Mask Appeal refere-se à estratégia consciente de utilizar máscaras sociais, ou personas, como ferramenta de adaptação ao ambiente social. Diálogo autêntico. Ao buscar grupos menores e anônimos com pensamentos convergentes, retira-se o peso do ego e da necessidade de lacrar para uma plateia, permitindo que a dialética funcione. Ou seja, uma das razões pelo qual eu criei este canal é exatamente isso, criar um espaço onde eu possa, de fato, ter conversas, ideias e transmitir conteúdo, informações e conhecimento com pessoas que, de fato, estejam vibrando na mesma frequência. Isso aqui é a ideia do diálogo autêntico. Foco na substância. Sem a pressão das máscaras sociais rígidas ou do julgamento público pós-moderno, o diálogo torna-se um espaço de construção onde a verdade é mais importante do que a opinião individual. Novamente, é o sintoma da época que a gente vive, né? E a solução para isso é exatamente você criar uma... Sempre que você tiver num ambiente social, numa festa familiar, no seu trabalho, simplesmente dissimule-se como o cidadão padrão que vive ali. Isso é a ideia da Mask Appeal. É você, assim, racionalmente, conscientemente, criar um personagem que simule o cidadão médio daquele ambiente. Entende? A sociedade, às vezes, ela é muito tirânica, ela te cobra coisas que de outra forma você não faria, comportamentos que de outra forma, em outros contextos, você não teria. E se você é obrigado a conviver num meio desse, simplesmente dissimule-se, torne-se parte deste meio, né? E qual é a solução para isso se você realmente quer fugir dessa loucura, dessa matrix social aqui, que é isso? A melhor estratégia que eu achei hoje é, de fato, a internet. O algoritmo vai trazer pessoas certas a você. O algoritmo é exatamente essa ferramenta aí que busca automatizar quem as pessoas são. O algoritmo, ele busca te estudar para ver quem você é e recomenda essas coisas a você. Foi por isso que eu criei esse canal, um espaço onde eu posso compartilhar ideias verdadeiras e ter diálogos verdadeiros e produtivos com as pessoas. E, sem perceber, eu notei que eu estava exatamente fazendo isso. A máscara que eu estou usando aqui é exatamente uma Mask Appeal. Eu quis criar um personagem virtual onde eu pudesse esconder quem eu sou socialmente da pessoa que eu sou verdadeiramente, de forma que eu não expôsse aqui a minha identidade. Eu gerei essa imagem meio que para sintetizar a ideia da Mask Appeal aqui, mas eu percebi que eu sou exatamente essa pessoa aqui, esse personagem. Alguém usando uma máscara para poder ser quem eu verdadeiramente sou na internet. Eu criei esse canal para ter conversas inteligentes assim com vocês. Sinta-se à vontade aí para deixar os seus comentários, complementos, enfim. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. O objetivo desse canal é exatamente atrair pessoas assim, pessoas dispostas a conversas inteligentes, a fazer diagnósticos mais profundos da nossa sociedade, coisas construtivas para a vida. E eu estou usando exatamente o algoritmo para trazer essas pessoas a mim e me levar a elas. Esse é o objetivo desse canal. Pelas razões que eu falei aqui, o diagnóstico é simples. Pare de bater boca com pessoa senso comum, com o Zé da esquina, com gente que é mongoloide, que não tem cultura, que não tem repertório,
Eu não tô aqui sendo elitista, eu tô falando que o cidadão médio, ele é absolutamente boçal. Considerando que a gente vai entrar aí brevemente em período eleitoral, simplesmente desista de falar sobre políticas. Você não vai convencer o outro lado com argumentos racionais. Ambos os lados, eles são movidos por paixões, por fantasias, por obsessões. Busque conversas inteligentes exatamente com outras pessoas com o mesmo perfil na internet. Novamente, eu criei este canal para isso. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Fique à vontade na seção dos comentários e vamos, a partir de agora, ter conversas inteligentes aqui. E era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.